Antes de começar o vídeo, só quero avisar que eu me baseei em 2 livros para gravar esse vídeo. O primeiro se chama Apocalipse, verso por verso, e o segundo é a Bíblia mesmo, a Bíblia de Estudo NVT. Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Eu me chamo Matheus e você está no Minha Luz. Enfim, eu não sei se você é cristão, eu não sei se você é de alguma denominação, né, evangélica, ou enfim, de uma outra religião completamente diferente. Só que se você tá nesse vídeo para aprender um pouquinho mais sobre Jesus, com certeza você vai sair daqui, né, com um pouquinho mais de entendimento sobre isso. Afinal, a gente vai falar aqui sobre características de Jesus segundo o livro de Apocalipse. E assim, eu não sei se você sabe disso ou não, né? Geralmente as pessoas que não são tão ligadas ao cristianismo não sabem disso, mas o livro de Apocalipse, ele fala sobre o Apocalipse, né? Só que não remete à destruição nem nada disso. Apocalipse, se eu não me engano, do grego significa revelação, ou seja, a revelação de Deus sobre o fim do mundo, né? Basicamente. Enfim, sobre o futuro da população. Só que é o seguinte, gente, ele continua sendo muito polêmico porque diferentes denominações têm diferentes interpretações, porque esse é um livro com várias simbologias, né? Ele não fala assim de maneira literal o que vai acontecer no futuro, ele fala por meio de símbolos, de representações, né? O próprio número 666, 144 mil, por exemplo, carregam tudo um significado por trás, né? E justamente por ir da interpretação de cada um, né? Muitas igrejas meio que brigam uma com a outra para falar, não, a minha interpretação é que tá certa. E, enfim, por ser muito polêmico, eu não vou fazer aqui uma série sobre Apocalipse, mas é muito importante eu falar sobre as características de Jesus apresentadas no Apocalipse, porque são fundamentais que um cristão saiba. E eu não sei se você sabe o contexto, mas João, que é um dos apóstolos de Jesus, ele estava exilado por pregar a palavra de Deus, né, segundo o cristianismo naquela época, porque era considerado um crime. E, enfim, ele estava exilado em uma ilha chamada Patmos. E ele, em um belo dia, sozinho lá na ilha, ele ouviu, assim, uns barulhos estranhos, e quando ele virou, assim, pra trás, ele viu um ser muito peculiar. Ele viu realmente Jesus, só que não da forma que a gente tá acostumado. Ele viu, assim, com umas características um pouquinho estranhas, por exemplo, olhos de fogo, cabelos extremamente brancos, ele todo tava brilhando. Enfim, a imagem de Jesus não era que a gente remete hoje em dia, né? E com certeza ele nunca tinha visto Jesus assim, né? Embora ele já tenha visto Jesus pessoalmente. A primeira característica de Jesus apresentada no capítulo 1 de Apocalipse é o fato de ele estar usando um manto comprido e uma faixa de ouro. Que nem eu falei aqui um pouquinho antes, essa roupa antigamente era usada pelo sumo sacerdote. O primeiro sumo sacerdote que existiu assim na história foi Arão, que era irmão de Moisés. E o que o sumo sacerdote fazia? O seu papel era interceder pelo povo. E o fato de Jesus estar vestido como um sumo sacerdote revela que a partir, né, do sacrifício dele pra frente, ele tá fazendo o mesmo papel que um sumo sacerdote faria. Ou seja, ele tá intercedendo por nós por meio do sacrifício dele na cruz. E é por isso, eu sei que muitas pessoas perguntam hoje em dia, né, como que Deus deixava o povo sacrificar um monte de animais antigamente. Mas é porque a única forma de você conseguir lavar os pecados era por meio do sangue, e é por isso que se sacrificava tantos animais. E eu sei que isso parece muito cruel, só que basicamente Deus, com essa atitude do povo, queria que eles se relacionassem ao fato de Jesus ser meio que o cordeiro
de Deus no futuro. Ou seja, todos os sacrifícios que eles fizeram remete a Jesus no futuro, lá, né, se sacrificando na cruz por nós. Aí é por isso que a gente não sacrifica mais animais hoje em dia, porque a gente acredita que o sacrifício de Jesus foi suficiente a partir de então para lavar completamente os pecados de todo o povo que se arrependesse nele. A segunda característica é o fato de ele ter cabelos brancos e a cabeça branca também. Sério, gente, eu não quero que vocês relacionem isso a um possível racismo, né? Porque com certeza na nossa sociedade, infelizmente, a gente tem várias expressões racistas. O fato de a gente remeter a palavra negro a geralmente uma coisa ruim, por exemplo, mercado negro, peste negra também, revela às vezes um racismo por trás, porque a gente remete o negro a uma coisa ruim. Só que o fato de Jesus estar com uma pele branca não tem nada a ver com isso, tá? Não é uma espécie de discriminação. É que, na verdade, antigamente Jesus e Deus, né, sempre relacionou, por exemplo, roupas muito brancas, assim, realmente brancas, não sei, igual um papel A4, por exemplo, assim, e um branco, assim, brilhante. Deus sempre relacionou isso com pureza. A pele de Jesus não era branca, por exemplo, igual a minha, mas era um branco muito intenso, fora do normal. Mas o que significa cada coisa? O fato de ele ter cabelo branco é porque naquela época se acreditava que um ser humano, quanto mais ele vivia, né, quanto ele ganhava mais experiência ao longo da vida. Então é por isso que as pessoas achavam que um homem um pouquinho mais velho tinha mais sabedoria, porque visto que ele viveu mais, ele aprendeu mais durante a vida. E inclusive lá em Provérbios, no capítulo 20, no versículo 20, eu vou ler rapidinho aqui pra vocês. A glória dos jovens está em sua força e o esplendor dos idosos em seus cabelos brancos. E o fato de Jesus ter um rosto assim brilhante e extremamente branco, isso revelava também a glória de Deus e a pureza que ele tinha. Ou seja, meio que resumindo tudo, o fato de ele ter a cabeça e os cabelos brancos remete à glória de Deus, à pureza e à sabedoria. A terceira característica que eu vou apresentar aqui é o fato de Jesus ter olhos como chamas de fogo. Aqui ele não esclarece muito se ele tinha um olho muito vermelho ou se realmente estava saindo chamas do olho dele, mas eu acho que deu pra imaginar aí, né? Eu sei que cada característica aqui é muito importante, só que essa é uma das minhas favoritas, porque isso revela a capacidade de Jesus em te olhar e conhecer você por inteiro. Ou seja, quando ele te olhava, ele sabia por que você pensa as coisas que você pensa, por que você age da forma que você age. Ele sabe o seu passado, ele sabe o seu futuro, ele sabe o seu amor por ele, o seu amor pelas outras pessoas. Ou seja, a capacidade que Jesus tem de nos ler por inteiro e de nos conhecer perfeitamente. E isso é muito legal, porque isso reflete também meio que a intensidade da companhia de Jesus, né? Porque eu acho que todo mundo aqui já ficou muito triste em uma outra pessoa não entender quem realmente você é, né? Justamente por ele ter esses olhos de fogo, ele consegue realmente conhecer quem você é, e Jesus realmente entende os seus problemas, e ele é uma pessoa que você pode conversar livremente e que ele vai entender aquilo que você quer dizer pra ele sempre. Isso eu acho muito legal porque reflete o quanto que Jesus é o nosso amigo, né? A quarta e última característica de Jesus no Apocalipse, que eu vou falar aqui, é o fato de sair da boca dele uma espada afiada dos dois lados. Sério, essa cena é um pouquinho estranha, né? Você imaginar, né? Mas enfim. Lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, o autor fala assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre junta e medula, trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Ou seja, o fato de Jesus estar meio que tirando da boca dele essa espada é porque ele é a palavra de Deus.
lá em João, se eu não me engano, no capítulo 1, ele afirma que Jesus é a palavra de Deus. E como a gente viu aqui, a palavra de Deus tem a capacidade de separar alma e espírito. Porque quando você começa a ler, estudar e entender a intenção de Deus em apresentar aquilo, você consegue, enfim, entender o porquê que na Bíblia pede para você fazer tal coisa, e você começa por, né, você reparar que são escolhas boas, você enfim começa a separar obras da carne com obras do espírito, ou seja, você direciona todo o seu ser a fazer obras boas. E sem falar que a palavra de Deus tem a capacidade de trazer luz até os pensamentos íntimos, ou seja, ela tem a capacidade de trazer a palavra de Deus, de trazer o Espírito Santo, inclusive até os seus pensamentos, se você aceitar, né, o sacrifício de Jesus por você. Eu gosto porque nesse livro, né, que eu falei, ele relaciona também o fato de ser afiada dos dois lados, porque isso também fala sobre a característica da palavra de Deus mesmo, porque ela fala tanto sobre coisas maravilhosas da palavra de Deus, quanto coisas ruins que podem acontecer com você, né? Coisas que você vai ter que abandonar, que talvez você não queria, né? Então, a palavra de Deus tem tanto esse lado como uma espada mesmo, né? De conforto, né? De proteção, como também de ferir, né? Alguém. E o fato de você realmente ser uma pessoa melhor, geralmente essa transformação é por meio da dor, né? Assim como Deus dá conforto, né? Deus também, por exemplo, ele falou que o caminho, né, que é o caminho da luz, o caminho dele mesmo, é muito estreito. Então ele é um caminho difícil, mas que tem suas vantagens ali. E é muito ruim quando alguém só foca no lado bom do evangelho, porque quando você só foca nesse lado, você não aprende a realmente, por exemplo, renunciar a coisas que você quer fazer, e você não aprende a realmente mudar no seu íntimo. Então é isso, gente. É muita coisa, esse vídeo ficou muito longo, né? Mas valeu a pena porque a gente aprendeu muito mais sobre Jesus e eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de ver esse vídeo aqui, tá? Que eu recomendo pra vocês, e de se inscrever lá no meu canal, né? Porque isso sem falar que você pode receber mais vídeos. Beijo, tchau!